had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, meu povo! A gente sumiu. Pós-finais de NBA, tiramos o tempo sabático que era merecido e, por exemplo, um beijo pra galera do Café Belgrado que não faz isso, né? Café Belgrado não sabe o que é um tempo sabático. Eu agradeço, porque eu ouço, mas a gente voltou. E eu voltei com o André, porque assim, vocês sabem que a saúde da Drica não é a coisa mais exemplar desse país, muito menos desse podcast, né? Então ela está com dengue dessa vez, mandem beijos pra Drica e boas energias, mas ela está se recuperando, volta na semana que vem. Mas agora, nesse exato momento da NBA, o assunto é com o André, né? Acho que a gente falou que ia voltar para fazer um pouco mais de análise de todos os times nessa off-season. Aos poucos a gente cumpre essa promessa, mas a gente vai começar agora com as principais notícias da Free Agents e focar em alguns times, né? Como você já viu aí no nome do episódio, hoje a gente fala um pouco mais de 76ers e do Clippers, até porque eles se envolveram em trocas mútuas aí e mudaram bastante os rumos das suas duas franquias, né? Envolve também um pouco da história do Oklahoma, que a gente pode passar se der tempo, mas principalmente esses dois. E aí trouxe você, André, de volta. Você já é um NBA dos Mino, praticamente. Valeu, Agatha. Obrigado mais uma vez pelo convite. Achei até que a Drica ia estar aí para comemorar o time do Celtics, né? Achei que ela ainda estava comemorando, mas não, é dengue. Então, melhoras para ti aí, a Drica, que você pede logo para voltar a gravar por aqui. E estamos aí, para mais um podcast, um pouco de medo até, porque da última vez eu fiz até uma zica reversa aí pro OKC, né? Eu fiz uma participação no podcast do Rádio Knicks, um abraço pessoal lá de novo, e falei que não via o Hartenstein assinando com o OKC. Achei que o Sam Presti não ia pagar os quase 30 milhões por ano por um cara que seria reserva. Eu tava realmente com a cara que o Chet ia ser o pivô em tempo integral, e o Sam Presti foi lá e falou, você não sabe o que você tá falando, deixa eu fazer o que eu sei. Então tá lá agora no pivôzão no KC, né? Mas muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Assim, já que você tocou no assunto, eu não ia tocar, mas você tá fazendo o meu bingo hoje, André. Já falando do Oklahoma, a gente não vai destrinchar tudo que o Oklahoma pode fazer nesse episódio, blá blá blá, mas eu acho que essa é a principal troca. Já que a do Caruso já saiu, já até comentamos um pouco disso, parecia até lá no Café Belgrado, mas a gente sabe, é um valor um pouco mais alto e a gente sabe o porquê, mercados pequenos e tudo mais, mas era um valor que o Oklahoma podia investir sem se apertar, né, para renovar seus principais jogadores aí no futuro e resolvendo o principal problema que a gente viu nos playoffs, que foi a falta de presença no garrafão, especialmente no que diz respeito aos rebotes, né? E o Isaiah fez um baita de um jogo, um baita de um playoff com o Knicks. É um jogador que joga muito tempo, está acostumado, né? Vem do Tom Thibodeau, então assim, vai estar vivendo quase que um day off jogando pelo Mark e podendo sair do banco junto com o Chet, dividindo esse espaço. Mas resolve muitos problemas. E aí eu queria saber de você, André. Se você fosse Sam Presti, né? Apesar dele estar tomando algumas decisões diferentes da sua, você ainda faria mais um move por Larry Markkanen ou por algum outro jogador? Ou você acha que esse elenco é capaz de chegar ali pelo menos a trade deadline e deixar para fazer a mudança, se necessária, no último momento? Se a oportunidade chegar agora, eu acho que tem que fazer, né? Todos os benefícios que você tem de ter um cara desde o começo da temporada, né? De ter o training camp, já criar toda o entrosamento com o resto do time, né? Mas não sei se ele vai gastar todos os cartuchos agora. É difícil também de saber qual o próximo nome que
poderia aparecer. Eu acho que o Lowry se encaixa muito bem. É um salário baixo que ele tem, né? Então dá para fazer uma troca sem precisar envolver os principais jogadores do elenco do OKC. Mas acho que o Presti já sempre mostrou que ele tem um pouco de paciência, né? No último episódio que eu participei com vocês, a gente comentou, acho que foi logo após a trade deadline, que muita gente criticou ele por não ter feito nada, né? Ele comentou, falou, ele quer ver até onde esse time vai, né? Nos playoffs mesmo, não só em play-in. E ele viu, né? Acho que ele viu, tanto que o papo da troca do Giddey foi muito esse mesmo. Eles viram que não tinha como ele jogar de titular com os outros 4 e tentaram falar com ele que ele teria uma demoção pro banco, né? Ele não topou, pediu troca, enfim, então tá lá em Chicago. Até dá pra entender, é muito novo ainda, né? Ele é mais novo que boa parte dos calouros que foram draftados esse ano ainda. Então, acho que ele com a bola na mão vai ter mais chance lá em Chicago. Então, eu acho que o Suns vai esperar um pouco. Mas se esse papo todo aquecer, né, pelo Lowry, eu acho que o OKC tem o melhor pacote para oferecer, né? Inclusive uma escolha do próprio Utah, né? De primeira rodada em 2025. É bem guarda que ela é protegida no top 10. Mas se essa pick retornando, dá um pouco mais de flexibilidade para o Danny Ainge trabalhar. Se acabar caindo na loteria ou o Jazz performar um pouco melhor como performou nessa última temporada, né? Muita gente achou que ele estaria na briga pela pick número 1 esse ano, e não foi o caso. É um ativo interessante. E o OKC pode oferecer, que eu acho que vai ser o principal do pacote, mais não só por salário, mas também pelo tipo de jogador, vai ser o Lu Dort, né? Se eles colocarem, porque é um jogador que tem um contrato bem tranquilo. Ele ainda é novo, tem 25 anos só, tem mais 2 anos na média de 17 milhões por ano, mais uma player option para 2026, 27. Player option não, desculpa, uma team option, que é melhor ainda, né? Então, o Jazz teria essa decisão ainda para tomar. E ele é o tipo de jogador que qualquer time precisa, né? Você ter ali um cão de guarda para marcar, então você protege seus principais jogadores ali, os jovens que você tem. O Jazz tem alguns jovens na armação, então eles poderiam muito bem fazer esse trabalho com o Dort, já tendo ali uma principal peça, que qualquer coisa, na pior das hipóteses, vira uma troca, né? Só a gente vê o que aconteceu com o Mikal Bridges do Nets indo pro Knicks, né? E mais importante do que isso, né? Mentira, não sei se é mais importante, é só uma empolgação de torcedor. Me espanta, me deixa, de certa forma, embasbacada. O fato de Sam Presti ter trazido Caruso, ter trazido Hartenstein e não ter dado nenhuma pique por isso, né, André? A gente tá falando do time que mais tem pique, do time que mais pode oferecer nesse sentido, e trazer 2 jogadores que eram cobiçados por muitos outros times, né? Acho que 80% dos times da NBA gostariam de ter pelo menos um dos 2 aí na sua equipe. E não oferecer nada de pique por isso, especialmente no momento que a gente tá vendo muita pique ser queimada aí, né? Manda 3, manda 4. O Knicks mesmo, pelo Mikal Bridges, né? Mandou uma caralhada de 5 pique. mais um swap, se não me engano. Então, se a gente for falar português, claro. E a gente tira um jogador do Knicks, obviamente que dentro do contexto da free agency, mas ainda não gastamos picks, né? Isso é impressionante. É absurdo, né? Eu fiz até uma brincadeirinha de trocar esse pacote, né? Dort, eu coloquei o Dieng só para também falar assim, tô mandando um jovem que tem potencial, né? Então, se o Will Hardy lá no Jazz conseguiu transformar o Lowry no que ele é hoje, né? Um prospecto como o Ousmane Dieng é muito similar, assim, né? Tem a mesma altura, o Dieng cresceu mais uma polegada ali, então ele é 6'10", bem ágil, tá com a bolinha de 3 ali na D-League, ele fez bastante, né? Então poderia ser um jogador, para não falar que tá mandando só o Dort, né, de jogador. Depois eu coloquei mais 4 escolhas de primeira rodada e mais 4 de segunda, e ainda assim sobrava acho que mais umas 6, 7 pro OKC, e eu mandei só as piores escolhas, né? Eu não mandei nenhuma escolha do Clippers, não mandei nenhuma escolha do Rockets, não mandei as escolhas do Nuggets de 2028 até 2030, que o OKC, né,
comanda todas, e daqui 4 anos a gente não sabe mais o que o Jokic vai estar fazendo, né? Nem o Jamal Murray. Então eu mandei só as escolhas mais normais. Manda uma do... não, mandei uma do Denver, para não falar que não mandou nada tão bom. Mandei a de 2027 do Denver, mas mandei 28 do Dallas, 25 do Miami, que não é nada... Provavelmente vai ser nessa faixa de 15 a 20, como é todo ano Miami, né? Então eu mandei escolhas bobas e ainda assim o OKC ficava com muito mais escolhas. É um negócio absurdo, assim, o que tem na mão dele. Eu ainda fiz um teste de uma troca tripla com o Nets, com o Kim Johnson indo pro Utah Jazz e o Lowry vindo pro Oklahoma. Mas também tinha muita pique para escolher, né? Acho que o Oklahoma vai, quando quiser, oferecer, fazer aquela proposta irrecusável, né? A famosa. Então, o Sam Prest tá juntando aí uma galera incrível para também ficar mais atrativo, né? Quando a gente olha para o cenário de Oklahoma, é lógico que, pô, o líder do campeonato, da Conferência Oeste, um time sensação, mas ainda assim é um mercado pequeno, né? A gente ainda tá falando de morar bem no interior, né? Viver ali uma vida bem pacata, não é nada como Los Angeles, então é preciso ter um projeto que atrai esses jogadores. Eu O acho que Alexandre, desculpa, o Alexandre da Rádio Nick até falou, né? Óbvio que ele tá falando da posição dele de Nova York, né? Ele falou, pô, o Hartenstein, a namorada dele é modelo, é uma outra modelo, acabou de ter filho, Nova York pra ela é perfeito, né? Ele falou, por que o cara vai querer ir pra Roraima, exato. né? Aí quando veio a notícia que o Sam Presti estava se reunindo com ele no interior do Oregon, eu mandei mensagem pra Janara, falei, cara, o cara mora no interior do Acre. Ele tá indo pra Goiás. Para ir pra OKC, ele tá indo pra Goiás. Tá perfeito pra ele. Tá indo pro meio dos Estados Unidos, fica fácil pra tudo. E não deu outra, né? Então assim, é uma junção de coisas. A gente fala do que se depois. Vamos falar do tema desse episódio, André? Porque a Free Agency, ela começou interessante de muitas formas. Acho que ainda tem muita coisa para ver, mas o primeiro dia é sempre aquele primeiro baque, né? Para entender até onde essa Free Agency pode ir. E ela começou muito bem, diga-se de passagem. O 76ers decidiu fazer grandes movimentações, trouxe de volta o Drummond, né? 2 anos de contrato, trouxe o Eric Gordon, renovou uma extensão de 5 anos com o Therese Maxey, depois, obviamente, você vai falar os pormenores de cada coisa, renovou com Kelly Oubre e trouxe Paul George, né? Acho que essa é a grande adição a esse time do Philadelphia 76ers, que troca brilhantemente, né? Um Tobias Harris por um Paul George. Já estava inflacionado, já estava pagando muito pelo Tobias, mas assim, entre pagar muito para o Tobias Harris e pagar muito para o Paul George, eu acho que nesse exato momento, todo mundo que assiste NBA escolheria Paul George, né? Dê uma nota para esse começo de free agents do Philadelphia, dessa off-season, André. Uma nota, óbvio, por pegar o principal nome, né? Eu acho que 7,5, 8 é uma baita nota. Eu tenho muitas dúvidas ainda com esse time dos Sixers, né? Tem que ver, ó, hoje, se a gente pegar, você comentou todos os nomes, a gente tem só 8 jogadores com contrato, né? 9 se considerar o calouro que foi escolhido, o McCain, né? Da primeira rodada. Então ainda faltam mais 6 peças aí, ainda tem cap para ser distribuído. Ainda não dá para saber como cada jogador tá, onde cada jogador vai entrar, né, com o cap, porque, por exemplo, o Kelly Oubre, ele foi 2 anos, né, com uma player option na faixa de 8 milhões. 8 milhões é a faixa da room exception, que é a exceção, como a MLE, né, que todo mundo, os times estão acima do cap, todo mundo fala, o fulano vai assinar pela MLE. Time que está abaixo do cap tem essa opção, essa exceção, né, de 8 milhões. Então, ele pode assinar por ela ou pode assinar por cap, né? Então, assim, ainda tá tudo muito fluido ainda os contratos do Sixers, né? Vai depender de como ficam essas peças aí. Tem Paul Reed, que acho que tem o contrato dele, ainda não é garantido, eu não lembro quando que a data dele é 10 de janeiro só. Então, se precisar, eles liberam mais 7,7 milhões em cap, né? Então, tá tudo... O Rick Council
o quarto também, mas é 1,9 milhão só. Assim, é uma boa, óbvio, é um upgrade absurdo de Tobias para Paul George, mas tem uma coisa que eu vi no Twitter e preocupa um pouquinho. Se hoje, se a gente pensar os 4 principais ali, é Embiid, Maxey, Paul George e o Kelly Oubre, né? Paul George e o Oubre não são jogadores, uns playmakers tão avançados assim, então a ponto de se a coisa apertar no Maxey ou no Embiid e um dos outros dois estarem marcados, eles poderem decidir, né? Eles são muito mais jogadores para finalizar, criar o próprio arremesso, etc. Então acho que falta. E mais importante, acho que ainda falta um cara para fazer o trabalho sujo, né? Que curiosamente é uma das coisas que o Paul George reclamou no Sixers, no Clippers, quando foi feita a troca pelo Harden, diz que eles perderam o Covington, perderam o Nick Batum, né? Que era esse jogador. E acho que o Batum, curiosamente, fugiu do Paul George, né? Voltou para o Clippers. Ele fazia isso muito bem. Ele pegava o rebote, ele sabia distribuir a bola quando precisava, né? Desafogando ele, fazendo aquele passe extra. Então, acho que falta ver aí como que o Daryl Morey vai finalizar esse elenco. Mas foi uma free agency boa, uma free agency típica de Daryl Morey, né? Ele, desde as épocas de Rockets, ele sempre gostou de ter muito essa flexibilidade para orquestrar vários caminhos, né? Mesmo pagando o máximo para o Harden lá atrás, ele sempre tinha essa opção de mudar sempre o elenco, tanto que num ano virou Chris Paul, 2 anos depois virou Westbrook, né? Depois John Wall, e recomeçou a reconstrução. Então ele tem muito essa característica de ele não preza tanto pelo entrosamento e continuidade, né? Ele muda muito. Ele tem uma frase famosa dele que ele fala, né? O time que começa a temporada não é o time que termina. Então ele também é outro cara que vai ser muito ativo na deadline, até por isso que é bom ele também ter esse contrato, por exemplo, do Oubre de 8 milhões, um Drummond por 5, né, quase 5 milhões, 4,8, que está assinando agora. Se juntar esses dois contratos, já dá um retorno interessante. Paul Reed, enquanto estiver não garantido, ele não precisar do cap, ele pode manter, porque também vira um jogador para troca, né? Mas no total acho que foi positiva. E uma coisa que é importante falar também, basicamente o Morey fez a troca do Harden pelo Paul George, né? E conseguiu umas escolhas. Que no pacote do Harden que o Clippers pagou, eles mandaram escolhas, mandaram swap e mandou de volta contratos expirantes que hoje viraram o espaço necessário para ele assinar o Paul George. Então, assim, acho que o saldo total de fato é positivo. E, assim, esse time, especialmente Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, fica junto até 2026, 2027, né? 2027 e 2028, o Joel Embiid entra na free agency, inclusive, mas os outros dois ainda têm contrato. Então, assim, apesar de não prezar pela continuidade, se ele decidir fazer algo diferente, né? Manter esse elenco principal e criar peças boas, os Sixers têm uma real chance. E mais, né? Eu vou repetir o que eu repito todo episódio em que a gente menciona o 76ers. Se houver um trabalho sério do departamento médico de cuidar do joelho do Embiid e agora do joelho do Paul George, né, André? A gente tá falando de um outro jogador que sofre também com lesões, 34 anos, e precisa de fato de... Eu não diria que um load management, né? Mas um time que se preocupe com essas lesões. E talvez o 76ers não seja o time mais preocupado do mundo, né? Na NBA. Pois é, por isso que eu digo, acho que o principal, essas últimas 6 vagas aí do elenco, vão fazer toda a diferença, né? De como eles colocam, acho que é importante ter uns 3, 4 jogadores do banco confiáveis para regular para se precisar um dia de descanso para o Embiid. Bom, para o Embiid já conseguiu o Drummond, né? Que de fato assim, se pegar ele como um dos reservas, vai ser um dos melhores pivôs reservas, assim, da NBA, né? Talvez perca só ali pro pessoal do Orlando, que fez um baita trabalho, vai ser um papo outro dia, né? Mas o Drummond é bem capaz de segurar a onda, desde que tenha o Max em quadra, né?
eu, Paul George, mas eu acho que vai precisar de mais um wing, né, bom para pontuar do banco, um cara que vem pontuar do banco, um power forward bom para rebotes, fazer o trabalho sujo mesmo, né, que precisa. Eu acho que o Covington ainda, talvez ele volte por já ter os bird rights, seja fácil de trazer de volta, mas eu acho que já passou, a carreira dele já tá no finalmente, né, mas eu acho que eles precisam dar uma olhadinha para esse tipo de jogador. Kenyon Martin Jr., que esse eu não entendi. Ele vinha bem no Rockets, no Clippers não teve tantas chances, também não teve tanto no Sixers, mas ele é um free agent, até agora tá livre, tem só 24 anos ainda, talvez possa voltar. Então esse tipo de jogadores que eles vão ter que olhar com bastante cuidado. O Kyle Lowry também ainda tem o papo, talvez volte, não sei se ele vai querer se juntar com o pessoal da Vila Nova, né? Apesar de ser outra geração, a faculdade eles têm muito essa coisa da irmandade dos ex-atletas, né? Não sei se ele vai pro Knicks juntar, mas eu acho que tem que ir atrás desse tipo de jogador, montar esse elenco um elenco forte para ser apoio e ter, como você falou, não chega a ser um load manage de semanas fora, mas aquele segundo jogo, uma noite, né, de back-to-back, vindo de 3, 4 jogos com viagem, etc., dá um descanso aí pro Embiid e pro Paul George, principalmente porque a gente vê como que o Embiid tem chegado nos playoffs, né, sempre se arrastando, sempre com a lesãozinha aqui e ali, ou meio mais cansado do que o normal. Não, esses playoffs ele tava até com o rosto paralisado, né? Você tava num nível absurdo. Mas tem mais uma peça nesse time, você mencionou, que é o rookie, né? O Jared McCain. Ele entrou causando, inclusive, né? Enfim, ele é TikToker, geração TikTok, e tem gente que não consegue entender certas coisas, mas enfim. É um jogador que entra pra fazer diferença nesse time, interessante. Num draft que também não saltou aos olhos, mas sempre. Acho que esses são os que mais geram surpresas, né, André? Eu sempre penso isso, né? A gente sempre fala dos drafts incríveis, em que tem muitos jogadores cotados, mas nesses que não tem ninguém, ver como os escolhidos desabrocham de certa forma e acabam sendo melhor do que a gente esperava também é um exercício muito legal. Por exemplo, é difícil, do episódio de palpites dessa próxima temporada, vai ser difícil cravar o rookie do ano, né? Ao meu ver, acho que pode ser muita gente. E o Jared, ele entra nessa posição de point guard. Você acha que ele entra jogando, entra como titular, que ele já tem essa capacidade, talvez característica, ou o 76ers vai atrás de um point guard um pouco mais experiente, pronto para iniciar? Eu acho que vão dar os minutos para ele, até porque assim, é difícil a gente ver hoje, se você vê o que tem ainda de armadores, né, livres, tá bem complicado. Acho que o melhor nome assim que eu lembro de cabeça é o Tyus Jones, e é um jogador bem diferente do perfil Maxey, ou mesmo do perfil que o Nick Nurse gosta, né? Ele é bem aquele floor manager, aquele jogador que vem do banco mesmo para armar, não comete turnover, faz muita assistência, arremessa se tiver livre se tiver livre. Depois dele é o Fultz, Markelle Fultz, que seria no mínimo curioso, né, ele voltar para Filadélfia, e o Kyle Lowry e o Pat Beverly. Então assim, já secou a fonte. Eu acho que o McCain vai ter chance de ver. Eu não acompanhei muito essa classe, né? Fui lendo mais no final e me apoiando muito em gente que eu confio lá no Twitter, né? Então todo mundo falou muito bem do McCain. Eu achei uma escolha estranha por ele ser um armador pequeno também, né? Fisicamente ele é muito parecido com o Maxey. Aí eu falei, poxa, tem tanta necessidade nesse time, né? Que mesmo já sem a confirmação do Paul George, já tinha muito voto muito forte, mas não tinha um jogador melhor para pegar. O próprio o jogador que acabou escapando para o Lakers, né? Foi uma posição depois, o Net, ele seria perfeito para esse time, né? Se pensar o Embiid e o Maxey, mas ainda bem que não deixaram passar, caiu ele no Lakers, né? Nem acreditei quando o Lakers pegou, tava com muito medo também. Mas eu acho que o McCain vai ter chance. Eu acho que vai ter chances. E pelo que eu vi, principalmente o Sam Vecini, do The Athletic, um dos caras que eu mais confio no draft. Ele passa o ano inteiro
avaliando e falando das classes. Então, assim, não é um cara que só chega como eu, só no final do ciclo todo para falar, né? Ele fala com propriedade. Ele fala que é um dos caras com maior, que eles chamam, né, de motor, né? Aquela coisa de entrar em quadra disputando toda a bola. A questão de ser TikToker dá uma desviadinha. Eu até mesmo, quando apareceu, eu falei, pô, os caras anunciaram a vaga. Tudo que falaram dele lá na ESPN, ao vivo, tava só mostrando que ele era TikToker, né? Eu falei, que coisa mais estranha isso. Mas ele falou que ele é, de fato, um baita do jogador. Quando entra em quadra, o cara é daqueles que come a bola literalmente, né? Literalmente não, todo mundo entendeu, né? Aquele cara que come a bola e vai. Então, assim, eu acho que vai ter muita chance, porque vai ter minuto, não vai ter como, né? Eu acho que a NBA de hoje está cada vez mais comprovado que, tirando o Knicks, não dá para fazer essas coisas, jogar 38, 40 minutos todo jogo, né? Pois é, agora do outro lado do mapa, né, praticamente, a gente tem o Los Angeles Clippers, né? O Clippers que perdeu Paul George. Tem alguns jogadores garantidos por mais tempo. O próprio Kawhi, né? Tá aí, vira free agent em 2027, 2028 só. Tem contrato do James Harden que renovou. E uma galera. Mas assim, nesse começo de off-season, quem chega também é o Mo Bamba, durante um ano. Batum, por 2 anos. Chris Dunn também acabou renovando com o Clippers. James Harden volta. Derrick Jones Jr., inclusive, que era um nome muito cotado para continuar, né, no Dallas, acaba saindo. E tiveram a grande coragem, né, audácia e pachorra de contratar Kevin Porter Jr., né, por 2 anos, que responde por um processo de agressão contra uma jogadora da WNBA, a Kirsi. E além disso, também é muito conhecido por destruir vestiários. E uma das coisas que o Clippers menos precisa é isso, né? Com a troca do Kevin Porter Jr. adicionada a esse pacote, André, qual nota você dá para o Los Angeles Clippers? Olha, se a gente levar em conta, né, que era um time acima do cap, né, com ou sem o Paul George, com era muito acima, né, era coisa do time estar na segunda April, perdendo ele, da forma como já se recuperaram, eu acho que é positivo, né, tirando Kevin Porter Jr., que para mim também não era para estar na NBA, mas o Clippers parece que está querendo fazer ali um centro de reabilitação, né? Já passou, ano passado passou Kai Jones e Joshua Primo também. Mas eu acho que, tirando ele, as outras peças são excelentes. E eu acho que o que o Paul George falou, né, de que estava faltando isso depois da troca, três jogadores, né? O Bamba é um pivô reserva, então a gente não vai ser tanto, vai ser mais usado de vez em quando o Zubat estiver fora, problema de faltas. Mas o Nick Batum, mesmo com 36 anos, né? Derrick Jones Jr. e o Chris Dunn, eu acho que eles endereçam muito essa dificuldade que tinha no Clippers, né? A gente via esse time no passado, assim, era um time que defensivamente era muito estranho, os números eram bons, quando queriam eles jogavam, mas faltavam essas peças de encaixe, assim, né? Como são esses caras? Como é o Derrick Jones Jr., que a gente viu nessa run toda do Mavs, né? Ele não é o cara que vai precisar de arremesso, de bola, jogada desenhada para ele, mas ele vai estar ali fazendo a defesa, defendendo o principal adversário. Ele vai estar correndo pro corner, se tiver livre no 3, de 3 ele vai chutar, e acertou bem esse ano no Mavs, né? Uma coisa que nunca tinha. Ele é muito atlético, em transição ele ajudou demais. O Chris Dunn é a mesma coisa, é um baita de um armador defensivamente. Ele veio com muita expectativa do college, né? Ele já é um pouco mais velho, de ser o principal armador daquela classe de 2016, se não me engano, que era, né? Era o ano do Jaylen Brown, que até todo mundo estranhou o Celtics ter passado ele pelo Jaylen Brown, né?
Mas ele se reinventou na NBA como um baita de um arremessador, de um armador defensivo, defendendo demais o point of attack. Ele era um cara que eu estava esperando no Lakers, então já que eles querem realmente fazer do Bronny um jogador de NBA, eu queria que tivesse um jogador como ele no elenco para ele poder se espelhar, né? E ver durante o dia a dia como é o treino, como é a leitura. Então acho que assim melhora bastante o Clippers, e eu acho que dá um pouquinho mais de coerência no elenco. Hoje mais cedo eu estava ouvindo, agora não lembro qual podcast é de fora, os caras falando que realmente que no papel lá 2019, quando juntou Paul George e Kawhi, era unânime, né? Que falou, esse time vai ganhar pelo menos um título. Tava chegando muito forte a época dos wings, né? De ser as principais. Então, eles pegarem os dois principais two-way da NBA. O Paul George vinha numa temporada que tinha sido muito bem em OKC, né? Se não me engano, foi até a temporada que ele recebeu o voto para MVP. Com razão até, aquela temporada dele depois que ele renovou foi muito boa, mas não deu liga, né? A gente viu o Clippers sendo engraçado, e o que me chamou a atenção, e depois eu fiquei pensando, até agora um pouco pensando, e realmente não consegui achar. Ela falou, você não consegue achar um lance do Clippers envolvendo Kawhi e Paul George juntos, né? Uma troca de passes, um roubo que gerou uma transição, uma assistência, uma ponte, nada, né? Foram 5 anos ali que parece que ou era um ou era outro, e então acho que a tendência agora é melhorar um pouquinho. Acho que se o Ty Lue tiver um pouco mais de trabalho, menos preocupação de ter que acomodar tantas estrelas, né? Agora ele diminuiu para 2, né? Ele e o Harden, o Kawhi e o Harden, mas eu acho que vai dar bom. E precisa ver ainda, porque tem o PJ Tucker e o Russell Westbrook que devem ser trocados, né? Era dele que eu ia falar. O Westbrook parece que tá caminho do Nuggets, né? O Jokic até já parece que tá Advogando em já prol dele, né? pedindo por ele. É curioso até, porque é um jogador bem... Não bate tanto assim nesse pensar com o estilo do André, lendas Nuggets. que conhecem lenda. É isso que eu tenho Mas pra tem dizer. isso. E outra que eu até falei... O que você acha que o Denver poderia dar em troca do Westbrook nessa situação? É muito difícil, né? Porque eles não têm mais quase nada. Eles fizeram o dump do Red Jackson, que até isso é uma coisa também que eu comentei. Eu falei, cara, o reserva do Jamal Murray era o Red Jackson. Então, assim, por mais que o Westbrook tenha todas as falhas dele, os rompantes dele de loucura, é uma evolução, né? Se pensar. Mas eu não sei, agora tá difícil ver o que eles poderiam trocar, porque eles estão acima, né? E eles não poderiam, se não me engano, usar a trade exception, né? Para fazer essa troca, que ela deve ter gerado uma trade exception pela troca do Red Jackson, porque eles simplesmente mandaram ele por nada. Mas agora talvez eu tenha que fazer alguma mudança, ou esperar o Kevin Porter, o Kentavious Caldwell-Pope assinar de vez com o Magic, né? Para liberar o cap, e talvez eles possam absorver ele. Então talvez seja uma escolha de draft futura, alguma coisa só. Até porque o Nuggets praticamente não tem. Eles já estão bem com poucas escolhas. Eles mandaram 3 pro Hornets para fazer o dump do Red Jackson. Talvez se o caminho for um salary dump também, talvez eles possam até receber. O Clippers possa até pagar algumas escolhas de segunda para pro Westbrook ir para lá. E o PJ Tucker tem ali 11 milhões em salário, não é um valor baixo, então dá para pegar dependendo do que o Clippers possa oferecer, eles podem fazer uma coisa interessante. Eles têm a troca de 2030 nas mãos, se eu não me engano, que pode, porque eles têm o swap de 2029 e já trocaram 28. Então, 2030 ou 2031, eles podem trocar. Tem algumas escolhas de segunda rodada, 2 para ser mais preciso, 26 e 30,
talvez essas dessas devam ir pro Westbrook, e talvez um PJ Tucker, mais uma escolha de primeira, possa render algum outro jogador. Que nessa faixa de salário, 11 milhões e meio, dá para ter um retorno bem interessante. Só lembrando que o Clippers ele tá na primeira apron, porque eles assinaram o Derrick Jones Jr. por mais do que a mid-level de taxpayer, que é na faixa de 5 milhões, 5,2 milhões. Eles deram 9,5 pro Derrick Jones Jr. O Nick Batum, 4,7, ele deve entrar na biannual, exception, né? Time que a cada 2 anos, um time que esteja acima do cap tem direito a essa exceção, num contrato que só pode ser duração de 2 anos. E o restante é tudo pelo mínimo. Então ainda sobra uns 3 milhões e meio 3,400 da mid-level. Então eles podem contratar mais algum jogador um pouco acima do mínimo. Então isso é interessante já de ficar de olho no Clippers, que eles podem assinar isso e podem usar esse contrato do PJ Tucker para pegar algum jogador mais para frente. Então fica de olho que acho que ainda não acabou. É uma boa free agency até agora, acho que com o Ty Lue também com contrato novo, motivado também, ajuda. James Harden também, já com a situação dele, ganhou 70 milhões aí por 2 anos, né? Ano que vem só tem uma player option, então ano que vem ele deve assinar por um pouco mais. Então, provavelmente ano que vem o Clippers deu um aumento para ele, se ele continuar performando no nível, né? Então é interessante. Assim, considerando que você perde a segunda estrela e já estava acima do cap, não tem opção de recomeçar do zero ou pela free agency, acho que foi uma boa free agency, sim, do Clippers. E é isso, deve ter alguma troca, alguma menção rosa que você queira mencionar antes das trocas continuarem a acontecerem nos próximos dias? Não, acho que menção de alguma assinatura, assim, nada que tenha surpreendido. Eu acho que tá cada vez mais óbvio, né, a questão da second apron. Então, é como essa CBA que os jogadores aceitaram tá de fato acabando com a free agency ou com os contratos, assim. É absurdo o que o CJ McCollum e o Grant Williams, né, eles os principais líderes do sindicato dos jogadores, como eles aceitaram isso. Então acho que vai ter sido alguns anos de readequação. Os jogadores de máximo vão continuar recebendo os contratos de máximo, mas eu acho que jogadores, não vão ser medianos, vão ser um pouco acima, né? Jogador que antigamente costumava receber 20, 25, eu acho que conforme for vindo nos próximos anos, eles vão começar a baixar para 15, 20, né? E acho que a época dos três jogadores pelo máximo vai ser cada vez mais raros, né? Vai ter que ter muito estômago aí para ter, né? Quem é rico vai ficar mais rico e quem tá meio pobre vai ficar mais pobre. Mas é. Esse é o resumo da ópera. André, mais uma vez, obrigada por nos ajudar e abrilhantar esse episódio. Mas a gente volta, né? Você aparecerá mais vezes por aqui nessa off-season. Com certeza. Obrigado mais uma vez. E só um último... Esse ano assistam o OKC. Então, não é um cometa que passa só uma vez a cada alguns anos. É um time que veio para ficar. E no leste, assistam o Orlando Magic. Orlando Magic esse ano passado já foi legal. Acho que esse ano vai ser ainda melhor. E tem até um brasileiro agora lá, né? O Tristan da Silva foi draftado. Talvez não tenha tanto espaço, porque agora virá um time que vai para as cabeças no leste. Mas é um time que vai ser bem, bem interessante de ver. Falando em assistir, André, eu não sei se você já começou a assistir Clipped, que é a série nova da ESPN, né? Não vi ainda. Pois é, sobre o Clippers. Aquele fatídico tempo do Donald Sterling, né? Exatamente, sobre Donald Sterling, Doc Rivers. Tem muita gente que tá aí permutando durante esses períodos na NBA. Mas também tem muito ator muito foda. Eu comecei, eu ainda não terminei, mas tá muito bom. Então assistam. Eu só vi os memes do casting, né? Tem uns atores. O Blake Griffin é um negócio absurdo, né? Que não tem nada a ver com ele, né?
Eu não vi, não cheguei a Eu ver o vi, Blake Griffin, mas eu vi alguns assim que a foto do ator e do real. Eu falei, nossa, onde é que acharam ele? Coitado, mas. Vamos ver, eu vou assistir, eu preciso assistir. Essa tá no Star esqueçam Plus as ainda. caracterizações e pensem na história. Foquem na mensagem, né? Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Valeu, até mais.